Há um caso confirmado nos Açores. Trata-se de uma mulher de 29 anos de idade, residente na Ilha Terceira, que esteve recentemente nos Países Baixos e também na cidade de Felgueiras. Esta mulher encontra-se internada no Hospital da Ilha Terceira, em situação clínica estável. Veio no dia 9 deste mês, num voo da Ryanair, vinda da cidade do Porto para as Lajes, no lugar 23E. Todos os outros 7 casos que ontem aguardavam os resultados das análises laboratoriais deram negativo. Esta hora, a Autoridade de Saúde, o Diretor Regional de Saúde, fará um ponto de situação. É uma situação que vamos acompanhar em direto a partir da Ilha Terceira, do Solar dos Remédios. Daqui a pouco falará ao país também o Primeiro-Ministro, uma situação que acompanharemos também, ou uma comunicação que acompanharemos também nesta especial informação da RTP Açores. A Autoridade de Saúde Regional vai promover a partir de amanhã, dia 16 de março, briefings diários de informação sobre a situação da pandemia Covid-19. Esses briefings vão realizar-se no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Será assim feito um ponto de situação diário e será feito pelo Diretor Regional da Saúde, pelo menos é esta a indicação que temos neste momento. São encontros com a comunicação social que passam a acontecer após os Açores terem confirmado o seu primeiro caso de infecção por Covid-19. O Ministro da Administração Interna anunciou há pouco a proibição de eventos com mais de 100 pessoas. Apelou ainda para que ninguém faça deslocações que não sejam absolutamente necessárias. Está proibido também o consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Reduzir a dimensão admitida de eventos, quer em espaços cobertos, quer ao ar livre, para um máximo de 100 pessoas. Em segundo lugar, iremos determinar igualmente, como medida complementar daquelas que foram já anunciadas, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Não estamos a falar do consumo em esplanada, em estabelecimento licenciado, estamos a falar do consumo na via pública de bebidas alcoólicas. Por outro lado, queria dar-lhes nota que, em articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, foi clarificada o âmbito de aplicação da medida que foi determinada relativamente aos estabelecimentos de ensino quanto às escolas de condução e ao ensino da condução. E por isso também iremos clarificar que, a partir da manhã, não haverá aulas de condução presenciais, quer teóricas, quer práticas, nem se realizarão os exames que habilitam à condução, sem qualquer penalização, naturalmente, dos direitos daqueles que esperam por essa avaliação. Uma avaliação, um ponto de situação sobre a situação nos Açores será feito dentro de momentos pelo Diretor Regional de Saúde. É em direto para o Solar dos Remédios que vamos em direto ao encontro do jornalista Nuno Neves. Nuno, boa tarde. Nuno Neves, qual é o ponto de situação? O que é que se pode dizer nesta altura? Olá, boa tarde. Estamos no Solar dos Remédios, no centro de Angra do Heroísmo. É nesta sala que, dentro de poucos minutos, creio eu, que vai falar a Autoridade Regional de Saúde. O Diretor Regional de Saúde, Tiago Lopes, deve estar quase a chegar. Aliás, já entrou nesta sala. Vamos, entretanto, fazer um compasso de espera, porque creio também que o Primeiro-Ministro também vai falar dentro de poucos minutos. Como dizia, vamos ter uma conferência de imprensa, com direito também a algumas perguntas por parte da comunicação social. Eu sugeria que fizéssemos então um pequeno compasso de espera, ver também se há Primeiro-Ministro ou não. Dizem, aliás, tenho indicação de que se calhar vamos mesmo
Vamos mesmo avançar com a conferência de imprensa a partir daqui de Angra do Heroísmo. Creio que vamos ter uma primeira declaração do Diretor Regional ou da Autoridade Regional de Saúde e depois então vamos abrir um período de perguntas para tentar também clarificar algumas coisas que neste momento ainda não são tão claras, também tentar dar notícias aos açorianos. Muito boa tarde, Sr. Diretor Regional, Autoridade Regional de Saúde, faça favor. Bem, boa tarde a todos. Agradecer desde já a vossa presença naquela que é a primeiro ponto de situação diário que nós iremos instituir a partir deste dia. Para vos dar, entanto, aqui algumas notas e alguma informação também daquilo que têm sido os mais recentes acontecimentos na região autónoma dos Açores relativamente àquilo que é o combate, digamos assim, ao surto pelo novo coronavírus a nível nacional e a nível, neste caso, a nível regional. Dar-vos nota que, entretanto, até às 13 horas de hoje nós temos 14 casos suspeitos em apreciação, 10 deles, entretanto, já feitas as colheitas de amostras biológicas e que se encontram neste momento para processamento laboratorial. 4 deles ainda aguardam a colheita e iremos proceder a essa colheita das amostras biológicas também para envio, neste caso, à unidade laboratorial daqui de Angra do Heroísmo. Destes 10 casos que tanto aguardam resultado, 7 deles são de São Miguel, 2 são da Ilha Terceira e 1 é da Ilha do Faial. Relativamente aos 4 que aguardam colheita, 1 é um caso da Ilha do Pico e os restantes 3 são daqui da Ilha Terceira. Paralelamente também informar que na sequência daquilo que foi a alteração da definição de caso suspeito na região autónoma dos Açores, nós temos neste momento cerca de 227 pessoas em vigilância ativa, entretanto por intermédio das delegações de saúde, das autoridades de saúde regionais, e paralelamente até ao momento, até antes de entrar para esta conferência, nós estávamos a apurar ainda desde ontem que tudo tem sido implementada também as medidas de quarentena também para todos os passageiros que aterram aqui na região autónoma dos Açores provenientes de áreas de transmissão local. Estamos também a fazer esse levantamento também para dentro em breve também podermos fazer-vos chegar essa informação a todos aqueles que se encontram em quarentena e por essa via depois também com a vigilância por parte das autoridades de saúde regionais. Neste momento, relembrar que estamos no estado de contingência na região autónoma dos Açores, como o Sr. Presidente do Governo Regional teve a oportunidade de transmitir. Temos vindo a acompanhar diariamente, passo a passo, também os desenvolvimentos em território continental, bem como também os nossos congéneres insulares da região autónoma da Madeira. E, portanto, como a Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Diretora-Geral da Saúde tiveram a oportunidade também de transmitir ontem na conferência de imprensa, Portugal continental passou por uma outra fase, digamos assim, do nível de alerta e de resposta também para o novo coronavírus e por essa via, tanto a região autónoma da Madeira, bem como a região autónoma dos Açores também, na articulação e também no acompanhamento que têm vindo a fazer dessa própria evolução, também estão, digamos, a colocar em prontidão todas, ao fim e ao cabo, as suas unidades, de forma a dar a melhor resposta também a este surto. Ainda relativamente a este caso positivo que nós, entretanto, ontem também anunciámos, dizer-vos que dentro deste positivo temos ainda outros, 8 negativos, que neste caso importa dar nota disso também e, ao fim e ao cabo, dessa informação que é pertinente para a região autónoma dos Açores, que por vida termos ultrapassado os 5 casos negativos que necessitavam de validação por parte do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, neste momento temos completa autonomia, plena autonomia para fazer o processamento laboratorial ao fim e ao cabo dessas amostras e, portanto, todas aquelas que têm resultado negativo, temos toda a segurança de que, efetivamente, o processamento da amostra e o resultado obtido conferem, ao fim e ao cabo, todo o valor fidedigno, digamos assim, do resultado. Tal como eu já havia transmitido também anteriormente, estes 5 primeiros negativos já se encontram completos e, portanto, já temos essa validação também por parte do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Faltam agora os 5 casos positivos e, portanto, os primeiros casos positivos, os primeiros 5, entanto, irão também ser validados
pelo Ricardo Jorge, e, portanto, neste momento é isso que aguardamos relativamente ao nosso primeiro caso positivo. Sabendo que estamos na região autónoma dos Açores e num ambiente insular e singular, achámos, entretanto, também considerámos por bem transmitir desde logo a informação para evitar, ao fim e ao cabo, aqui alguma contra-informação e alguma especulação pudesse existir em torno deste primeiro caso positivo. É um primeiro caso positivo que, entretanto, foi detectado na Ilha Terceira, que viajou para território continental, esteve numa das áreas de transmissão comunitária, neste caso o Concelho de Felgueiras, e, portanto, tendo regressado à região por via aérea no passado dia 9 de março, quando começou a sentir sinais e sintomas de infecção respiratória, contactou a linha de saúde Açores e imediatamente foi sinalizada e reportada depois também para a Direção Regional da Saúde e, portanto, por essa via, procedeu-se depois à recolha da amostra biológica que veio confirmar a positividade ao fim e ao cabo aqui deste caso. Paralelamente, temos também duas pessoas também internadas no Hospital do Divino Espírito Santo, que, entretanto, também por via, como eu já tive a oportunidade de transmitir também em outras ocasiões, apesar do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira ser o hospital de referência da região, mediante a condição clínica, ao fim e ao cabo dos casos que, entanto, pudessem surgir na região, nós, entanto, iríamos decidir caso a caso se seria remetido, encaminhado para o hospital de referência ou se, derivado da condição clínica, a boa prática, digamos assim, e a boa assistência que devia ser prestada, deveria ser para a unidade de saúde mais próxima. E, neste caso, qualquer um destes casos, por via dos sinais de gravidade que apresentava, foram encaminhados para o Hospital do Divino Espírito Santo e, portanto, aguardam também aqui o resultado das colheitas de amostras biológicas que foram realizadas. Portanto, neste momento, continuamos também ao nível dos aeroportos, a aplicação também dos questionários a todos os passageiros que chegam nas ligações aéreas, nas únicas duas gateways que agora temos neste momento na região, que é em Ponta Delgada e em São Miguel. Conforme foi transmitido, derivada em toda a evolução da situação da epidemia e da pandemia do novo coronavírus, consideramos que, entanto, seria o momento para procedermos a medidas de maior abrangência dentro da fase que nós estamos a viver neste momento na região, uma fase de contenção alargada, de modo a tentarmos efetivamente a conter de forma eficaz e eficiente a propagação do vírus aqui na região. Por essa via instituímos esta medida da aplicação, da determinação da quarentena a todos os passageiros e eventualmente também tripulantes que aterrem na região autónoma dos Açores e, portanto, é uma situação que, entanto, conhece desenvolvimentos desde a tarde de ontem e, portanto, que ainda continua neste momento em vigor. Por essa via tem-nos chegado ao fim e ao cabo a informação de que existem, felizmente agora, entretanto, cidadãos que compreendem ao fim e ao cabo a situação e a importância da mesma em que nos encontramos relativamente ao combate deste surto pelo novo coronavírus. De recordar que, entretanto, já há cerca de 2-3 dias atrás já tinha sido dada nota pública da recomendação por parte do Governo Regional dos Açores para que os próprios açorianos, quer os próprios, entanto, cidadãos residentes em Portugal continental ou mesmo até na região da Madeira, adiassem ou cancelassem as suas viagens. E a verdade é que, entretanto, a informação que chegou à Direção Regional da Saúde e às autoridades de saúde regionais foi de que, efetivamente, nós tínhamos bastantes cidadãos que, residentes em território continental e aos quais tinha sido aplicada, ou tinha sido determinado o período de quarentena, infringiram e fizeram na mesma a sua viagem para a região autónoma dos Açores. Para além destes cidadãos também residentes em território continental, tivemos também conhecimento de cidadãos estrangeiros que tinham tido contacto também com pessoas infectadas pelo Covid-19 e que, contrariamente a todas as recomendações e determinações também das autoridades de saúde do seu país, continuaram as suas viagens e chegaram também aqui à região autónoma dos Açores. Por essa via, enquanto a Autoridade de Saúde Regional, tendo conhecimento de que estas situações continuavam a acontecer, infringindo todas as recomendações e todas as determinações das autoridades de saúde, quer a nível nacional, quer além fronteiras, consideramos que era o momento certo, efetivamente, para aplicar aqui medidas de maior profundidade para o combate à propagação e disseminação do novo coronavírus.
e, portanto, outras medidas poderão vir a ser aplicadas mediante toda a evolução que este surto possa ter e, portanto, estaremos atentos diariamente, hora a hora, a acompanhar a evolução do mesmo e, portanto, dentro do nosso plano de contingência, a adequar as medidas para dar a melhor resposta, entanto, à população açoriana. Sr. Diretor Regional, em relação às pessoas que viajaram com o caso positivo, com a senhora que entretanto foi diagnosticada como caso positivo, que tiveram algum contacto, que medidas é que foram adotadas de prevenção em relação a estas pessoas que entretanto conviveram com este caso positivo? Nós, neste momento, tal como entanto em todos os casos suspeitos que são detectados na região, procedemos por parte das autoridades de saúde concelhias a um levantamento digamos, a realização do rastreio epidemiológico para levantamento de todos os contactos próximos, quer em primeira linha, quer em segunda linha, que tiveram com o caso suspeito, neste caso concreto desta residente no Concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, todos os contactos próximos que tiveram com este caso confirmado e, portanto, a Autoridade de Saúde Concelhia neste momento está a fazer esse levantamento e, portanto, mediante o levantamento que está a ser feito, atendendo ao número de pessoas que possam eventualmente ser abrangidas, iremos ponderar, efetivamente, depois até a aplicação de medidas adicionais que podem incluir, entretanto, o encerramento de alguns serviços ou mesmo até alguns casos de aplicação de quarentena. Estes serão, efetivamente, logo à partida aplicados para todos aqueles que tiveram logo um primeiro contacto próximo com o caso confirmado, mas não deixamos de parte, mediante aquilo que, entanto, for o rastreio epidemiológico realizado, proceder ao encerramento de alguns serviços. Em relação às viagens, já que estamos nos aeroportos, as pessoas que se dirigem para a Terceira e para São Miguel vão continuar a fazer e vão ficar de quarentena. Aquelas outras pessoas que utilizam São Miguel e a Terceira como ponto de passagem para São Jorge, para a Graciosa, para as Flores, para as outras ilhas dos Açores, que medidas é que vão ser tomadas em relação a estas pessoas? Que procedimentos também devem adotar? Importa transmitir esta informação que acho que é relevante, entanto, para todos compreenderem digamos que a determinação da aplicação da quarentena. A quarentena, ao contrário do isolamento, não pressupõe que, entanto, a pessoa fique isolada sem qualquer tipo de contato, entanto, com o exterior ou com outros. A quarentena, entanto, impõe, digamos aqui, um período de 14 dias, que é, digamos, aquilo que nós conhecemos ainda como o período de incubação do novo coronavírus, para que exista esta vigilância ativa diária por parte das autoridades de saúde, no sentido de despistarmos a evolução do estado de saúde e o despiste precoce de sinais ou sintomas que possam configurar um possível caso suspeito que depois necessite de confirmação laboratorial. E, portanto, a quarentena que é imposta neste momento é no sentido de prevenirmos, efetivamente, a propagação e a disseminação eventualmente do vírus. Qualquer uma das pessoas que, entanto, é aplicada a medida de quarentena não está infectada à partida. No entanto, apresenta um critério epidemiológico, ou seja, vem de uma área de transmissão local e, portanto, por essa via, para nós, atendendo à fase em que nós estamos e sabendo que há, ao fim e ao cabo, entanto, aqui, como eu disse, pessoas que estão por vir do continente e além fronteiras a incumprir, digamos, com as medidas de quarentena e de isolamento que também foram determinadas, para nós termos, digamos, na região, pelas 9 ilhas, uma devida contenção da propagação do vírus, temos que efetivamente determinar aqui medidas de maior, neste caso a quarentena, para que elas não possam continuar a circular livremente, quer pelos outros países, quer pelas ilhas, de maneira que, entretanto, não possam, de certa forma, também propagar e disseminar o novo coronavírus. E, portanto, nesse sentido, todos aqueles que cheguem a São Miguel, cheguem à Terceira e que tenham como destino final uma das outras ilhas da região autónoma dos Açores, terão que, nessas ilhas de chegada, cumprir esse período de quarentena, salvo, ao fim e ao cabo, entanto, aqui alguma exceção, nomeadamente que tenha a ver com razões de saúde ou outros motivos de maior, que, entretanto, a autoridade de saúde que determinou o período de quarentena possa, de certa forma, depois também terem atenção e determinar depois o seu levantamento. A ideia geral é que, em princípio, depois do aparecimento deste caso positivo, vão começar a intensificar-se os contactos também com a linha Saúde Açores. Esta situação está precavida ou não? Sim, como o Sr. Presidente da Proteção Civil também teve a oportunidade de referir já publicamente,
Já existe um plano de contingência também para um aumento do fluxo também de chamadas da linha de saúde Açores. É certo que, tal como num caso suspeito que nós estivemos há alguns dias atrás, que também tinha feito ligações aéreas Porto-Lisboa, Lisboa-Terceira, São Jorge, e São Jorge ainda por via marítima para o Pico, verifica-se logo no imediato, entretanto, um aumento do número de chamadas de pessoas que também estiveram nessas aeronaves e no caso do outro caso suspeito mesmo também na embarcação, por via depois também de saberem se são ou não também considerados contatos próximos e também necessitam também da aplicação das medidas de exceção. E, portanto, é verdade que, entanto, a linha de saúde Açores tem vindo a receber um aumento do fluxo de chamadas, mas neste momento a Proteção Civil tem já o seu plano de contingência também para um reforço também dos profissionais da linha de saúde Açores, de maneira, entretanto, a dar a resposta às necessidades. Paralelamente dizer que a recém-criada linha de atendimento não médico também tem recebido bastantes chamadas também de questões, dúvidas também apresentadas, sobretudo até pelos cidadãos que, entanto, são a quem é determinado o período de quarentena e que diariamente, hora a hora, também procura esclarecer e encaminhar também todas estas pessoas de maneira a que, entanto, possam fazer face da melhor maneira possível também ao período de quarentena que irão vivenciar aqui na região autónoma dos Açores. Referiu que há 2 casos que já estão internados em São Miguel, começam a aparecer também alguns noutras ilhas, casos suspeitos. Tínhamos falado há algumas semanas de que o Hospital de Ponta Delgada iria começar a receber pessoas, outras unidades de saúde também iam estar preparadas para receber. Já passamos a esta fase em que quer o Hospital de Ponta Delgada, quer também o Laboratório de Ponta Delgada começam a funcionar como apoio a esta situação do Covid-19? Sim, isto vai ao encontro daquilo que tem sido transmitido anteriormente, ou seja, dentro do nosso plano de contingência, à medida que a epidemia vai evoluindo, nós, entretanto, vamos ativando diferentes níveis de resposta. E como eu já havia transmitido anteriormente, o Hospital de Referência era o Hospital de Santo Espírito, não invalidando que, entanto, o Hospital do Divino Espírito Santo e o Hospital da Horta ou qualquer unidade de saúde de ilha também pudesse ter o seu papel, ao fim e ao cabo, entanto, a possível caso suspeito que surgisse na região. De referir também que, para além destes casos que, entanto, estão internados tanto no Hospital Divino Espírito Santo, bem como no Hospital de Santo Espírito, temos também pessoas, neste momento, em contexto domiciliário, a quem foram recolhidas amostras biológicas e que se encontram, neste momento, para processamento laboratorial. E, portanto, neste momento, nós temos todas as unidades e todos os recursos ao nosso dispor em alerta para dar a melhor resposta consoante as situações que nos vão surgindo. E, tal como eu já tinha transmitido anteriormente, verificando-se a evolução do surto a nível continental, seria mais que expectável que, entretanto, a região autónoma dos Açores, mais tarde ou mais cedo, tivesse o seu primeiro caso e tivesse mais do que esse primeiro caso. E é isso que nós estamos neste momento também à espera e é, digamos que, nesta fase de alerta e de prontidão de resposta que nos encontramos, de maneira a fazer face a uma expectável evolução também do surto aqui na região. Tinha uma última questão que se prende com o dia-a-dia das pessoas. Há muita gente que continua a trabalhar, há serviços públicos que continuam também a funcionar, hospitais. Ainda esta semana tivemos relato de gente que chega ao serviço e ainda tem que picar o dedo, digamos assim, no biométrico. Já deu instruções para que este tipo de burocracias sejam postas de parte ou ainda não? A questão do registro biométrico é uma daquelas questões que muitas vezes as pessoas, nomeadamente os profissionais, digamos que se focam, ao fim e ao cabo, a medida principal é aquilo que nós já temos transmitido, que é precisamente as regras de higiene e de etiqueta respiratória, para que, entanto, evitemos ao máximo a propagação do vírus, ou seja, não é pelo registro biométrico, quando a pessoa depois ao fim e ao cabo vai abrir uma porta e toca na maçaneta, não vamos tirar as maçanetas também todas das portas, de maneira que, entanto, também não deixemos de propagar o vírus, não é? E, portanto, a questão do registro biométrico é uma questão muito particular e que efetivamente é, digamos que, mais ínfima do que a abrangência das recomendações que nós temos vindo a dar nos últimos dias, que é precisamente o ter cuidado perante sinais ou sintomas de infecção respiratória, das duas uma, ou tomar logo medidas e colocar uma máscara para proteger os outros, ou, melhor dizendo, em caso de sinais ou sintomas de infecção respiratória, dirigir-se a contactar a linha de saúde Açores, para que, entretanto, depois também possa ser feita essa triagem logo de antemão, feito o aconselhamento e encaminhamento, se for necessário,
para que, entanto, a pessoa não vá para o seu local de trabalho e depois no seu local de trabalho ou no seu contexto mesmo até domiciliário, depois continue a propagar eventualmente essa infecção respiratória e, se for causada pelo novo coronavírus, a propagação e disseminação desse novo coronavírus. Portanto, mais uma vez, aquilo que é importante é a consciencialização, a responsabilização ao fim e ao cabo de cada um, para que, entanto, tenha a percepção de que, quando tem sinais ou sintomas de infecção respiratória, contactar a linha de saúde Açores 808 24 60 24 para ser aconselhado e encaminhado eventualmente por um profissional de saúde. Restringe a sua interação social, quer em contexto domiciliário, quer em contexto laboral, e eventualmente em contexto laboral, se for possível recorrer ao teletrabalho, se não for possível recorrer ao teletrabalho, que também diminua ou suspenda a sua atividade laboral enquanto tiver sinais e sintomas de infecção respiratória. Uma pergunta agora de outro órgão de comunicação social. Uma pergunta sobre turistas ainda a circularem nos Açores, que talvez possam não estar a cumprir todas as regras. Esse é, digamos, a faca de dois gumes que nós temos, ou seja, infelizmente, na nossa sociedade, tendo todos os recursos e todas as condições, digamos assim, para que possamos fazer uma devida contenção da propagação e disseminação do novo coronavírus, precisamente o aspecto que nos deixa mais frágeis é o nosso comportamento e a nossa atitude. Ou seja, como é que se processa essa fiscalização? O que é que o governo vai fazer em relação a que está tudo a funcionar normalmente? Neste momento, verifica-se que as coisas já não estão a funcionar normalmente. Como eu estava a dizer, mesmo até em termos de ligações aéreas, verifica-se uma diminuição bastante significativa do número de passageiros. Também nas localidades não se nota também tanta frequência de cidadãos também como há uns dias atrás, mas respondendo à sua questão, claro que nós não podemos ter aqui um papel fiscalizador, porque não temos esse recurso em nenhum país, digamos assim, aqui do mundo, porque possamos ir diariamente a todas as casas, verificar se tantas pessoas estão a cumprir esse período de quarentena. Agora, relativamente aos turistas que ainda se vão vendo nas localidades, nas diferentes localidades da região, nem todos os turistas estão de quarentena, atenção, ou seja, não podemos agora também pecar aqui por excesso e estigmatizar todo o cidadão e qualquer um que, entretanto, fala uma língua estrangeira, que devia estar em quarentena e não devia estar aqui na região. Aqueles que, efetivamente, a partir da altura em que nós redefinimos o caso suspeito na região e que configurem com critérios clínicos e epidemiológicos casos suspeitos, são acompanhados pelas autoridades de saúde. Aqueles que só configuram os critérios epidemiológicos, ou seja, aqueles que vêm de áreas de transmissão local, são acompanhados diariamente pelas delegações de saúde no sentido de verificar a evolução do seu estado de doença e, a partir do momento que apresentem sinais ou sintomas, rapidamente, entanto, também sinalizados, feita a colheita também das amostras biológicas e depois a validação da positividade ou negatividade também da infecção pelo novo coronavírus. Mas, neste momento, a fiscalização casa a casa, como deve compreender, não é possível de acontecer. Mais uma questão de outro órgão de comunicação social em relação ao papel das forças de segurança no acompanhamento desta situação e de pessoas que poderiam estar em quarentena. As forças de segurança irão ter um papel, como eu já tive a oportunidade de referir, dentro do plano de contingência regional, num outro momento. Não podemos colocar as forças de segurança neste momento a fiscalizar indivíduos de forma particular, porque, entanto, iremos, ao fim e ao cabo, não iremos ter à partida logo, sabemos todos nós, não é, agentes da autoridade que possam ir a todas as casas de todas as pessoas e não poderemos, entanto, digamos que alocar recursos para uma medida que, entanto, sabemos à partida que não vai ser eficaz. E, portanto, as forças de segurança irão ter efetivamente um papel extremamente importante, tal como já devem ter visto também em outros países, nomeadamente Itália, quando necessitarmos, se lá chegarmos, e esperemos que não exista que não aconteça, digamos assim, essa situação de procedermos ao isolamento de alguma localidade. E, portanto, nessas situações, efetivamente, as forças de segurança, bem como da Proteção Civil, irão ter um papel bastante importante no sentido de conter essa localidade. A contenção domiciliária única e individual, como devem compreender, não é perfeitamente execuível, e por isso é que temos a apelar à responsabilização e à consciência de cada cidadão
para que, entanto, zele pela sua saúde e, neste caso, por todos os outros cidadãos também que possam conviver e interagir com ele. Mais uma questão para a Autoridade Regional de Saúde, a saber se a região está preparada ou não para um crescimento de casos positivos, se a região está ou não preparada para receber um aumento. Tal como já tem sido transmitido, nós neste momento as medidas que estamos a tomar, e recordar que nós estamos aqui a tomar medidas na região autónoma dos Açores que vão mais além neste momento daquilo que está a ser feito em território continental, precisamente para isso, ou seja, sabendo, e como eu já tive a oportunidade de transmitir noutras situações, que nenhum sistema de saúde a nível mundial está preparado para fazer face a este surto pelo novo coronavírus. Isto é perfeitamente visível no momento, na realidade atual ao nível global. Nós temos que efetivamente implementar as medidas que nos deem, digamos assim, a maior segurança ao nível preventivo, ao nível da fase, como eu disse há pouco, que nos encontramos, que é essa fase de contenção alargada. E, portanto, para este momento, temos tanto unidades como recursos preparados para o efeito, em número suficiente para fazer face, ao fim e ao cabo, a este nível de resposta. Claro que, entanto, perante qualquer situação de exceção e com toda a imprevisão que existe relativamente a este novo coronavírus, ninguém pode dizer que tudo aquilo que nós temos neste momento para dar resposta irá ser o suficiente para dar essa resposta. E, portanto, nós estamos a trabalhar precisamente a montante para que, entanto, consigamos ter medidas de contenção eficazes para que evitemos ao máximo os constrangimentos e os danos provocados pelo surto. Isso já foi, entretanto, transmitido também ontem pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Eu penso que, entanto, efetivamente, da parte do Governo da República, é necessária aqui uma maior consciência do problema que nós estamos a viver neste momento, sobretudo a nível do território continental. A Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Diretora-Geral da Saúde tiveram a oportunidade de transmitir ontem que se passou por uma diferente fase do nível de alerta e de resposta ao nível do território continental e, portanto, daquilo que diz respeito à região autónoma dos Açores e da parte do Governo-Geral dos Açores, zelando pela segurança da população açoriana, está a envidar todos os esforços que tem neste momento ao seu alcance para que, entanto, consiga conter este surto e colocar a população açoriana em segurança e sabendo, como eu já tive a oportunidade de transmitir, de que muito dificilmente, e exemplo disso é este primeiro caso positivo que nós temos na região, iremos conseguir conter uma entrada com maior abrangência, digamos assim, aqui na região. Aquilo que estamos a apelar precisamente é um esforço conjunto a nível regional, a nível nacional, para que demos a melhor resposta ao fim e ao cabo, entanto, à população, quer açoriana, quer madeirense, quer do território continental. Uma pergunta sobre se a autoridade regional está ou não a trabalhar sobre um cenário de pico máximo, ou seja, se há noção de quando é que podemos atingir o número máximo de casos. Transmitir, os cenários de impacto que são feitos são imprevisíveis, ok? Portanto, quando é dito, e por isso é que eu tive a oportunidade aqui há uns dias atrás de dizer isso, que não iríamos anunciar, digamos, não íamos comunicar, transmitir os cenários de impacto com que nós trabalhamos neste momento, precisamente por causa disso. Ou seja, a partir do momento em que se definiu uma data, maio, estamos todos à espera que, entanto, chegue maio o pico. Poderá não ser. O novo coronavírus tem tanta imprevisibilidade consigo que não podemos matematicamente determinar que será em maio que iremos atingir o pico em território continental. É um cenário, mas esse cenário, entanto, vale o que vale, serve para nos prepararmos e para elaborarmos os planos de contingência, os níveis de alerta e de resposta, entanto, a fornecer, mas não podemos, digamos que, confiar que, entanto, até maio a situação vai evoluir, irá atingir o seu pico e depois irá evoluir e aplanar ao fim e ao cabo, entanto, a curva também deste surto. Esperemos que sim. Eu, muito pessoalmente, tenho a expectativa que eventualmente até possa ser atingido mais cedo e não durar tanto tempo, digamos assim, e conseguimos também rapidamente começar a curva descendente deste surto de novo coronavírus aqui em território português. Mas é um cenário de impacto, vale o que vale. Não nos podemos agarrar ao fim e ao cabo em tantas datas nem a números. Temos é que efetivamente pensar que no dia a dia temos que fazer o melhor e adequar e preparar todas as respostas para dar ao fim e ao cabo entanto aqui ao surto do novo coronavírus.
Como eu estava a dizer, infelizmente, aquilo que no combate ao novo coronavírus que nos está a deixar mais frágeis é precisamente o nosso comportamento e a nossa atitude. E é lamentável, ao fim e ao cabo, numa sociedade extremamente evoluída como a nossa, em que de todos os recursos que nós temos, materiais, humanos, coloquemos tudo em causa, efetivamente, por coisas tão simples como os nossos gestos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Todos nós supostamente deveríamos ser conscientes, responsáveis, mas é como eu vos disse, a Região Autónoma dos Açores e a Autoridade de Saúde Regional tomou esta decisão de tomar medidas de maior profundidade e com maior impacto na população, porque precisamente a população foi essa mesmo que não teve a devida responsabilização e consciência daquilo que estava a fazer e continuou a viajar livremente, quer pela região, quer pelo continente, quer com outros países, quando já o Governo Regional tinha avisado e recomendado de que deveriam adiar ou cancelar essas viagens. Obrigado. Parece-me que está tudo aqui em direto desde o Solar dos Remédios. Eu faço apenas um ligeiro resumo em relação aos casos. Às 13 horas de hoje tínhamos 14 casos suspeitos nos Açores. Temos já, obviamente, um confirmado como caso positivo. 10 desses 14 casos estavam já com colheitas em análise. 4 destes casos estão a aguardar ainda colheitas. Destes 10 que estão em análise, 7 são da Ilha de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 do Faial. Dos casos a aguardar colheitas, 1 é da Ilha do Pico, 3 da Ilha Terceira. Ao todo estão 227 pessoas sob vigilância ativa. O Governo, o Nuno Neves, a acompanhar esta conferência de imprensa a partir do Solar dos Remédios. O Governo está ainda a contabilizar o caso das pessoas que estão em quarentena devido à medida decidida ontem à tarde, à quarentena imposta ontem à tarde. Neste momento há também 227 pessoas em vigilância ativa nos Açores. Ora, o Governo Regional decidiu a quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem à região por via aérea. A medida começou a ser implementada ao final da tarde de ontem. No telejornal, Vasco Cordeiro explicou como esta quarentena será feita e quem não a cumprir incorre num crime de desobediência. Naturalmente, aqueles que regressam e que são residentes nas suas casas, aqueles que são estrangeiros não residentes ficam nos hotéis e nos alojamentos. Para onde já tinham previsto ir? Exatamente. Mas terão que ficar 14 dias ou podem partir mais cedo? Se houver voo e se puderem partir, mas a quarentena, nessa componente, a Autoridade de Saúde Pública é aquela que define os termos exatos dessa quarentena e, portanto, o que está decretado é isso, são os 14 dias de quarentena em relação àqueles que chegam à nossa região. Também na Madeira, todos os passageiros que chegam ao aeroporto do Funchal e também ao aeroporto de Porto Santo ficam em quarentena obrigatória. O Governo Regional da Madeira sublinha que, acima da constitucionalidade ou não da medida, está a vida e a saúde dos residentes nas ilhas. Antes sequer de pensar na constitucionalidade das medidas que estamos a tomar e da legalidade dessas medidas, nós temos que ter muito em consideração aquilo que se está a passar a nível internacional. Se nós hoje vemos países da Europa como a Itália, a Espanha, a própria Alemanha, a Noruega fechou os aeroportos, a Dinamarca cancelou e mandou ordenar o regresso de toda a população à Dinamarca, a Eslovénia fechar os aeroportos, a Itália está com o número de casos e de mortes que nós estamos a ver, Espanha também, França também, a Alemanha, o Reino Unido, a própria União, os Estados Unidos fecharam já os aeroportos às pessoas que vêm do Reino Unido e da Irlanda. A Madeira é uma região de turismo que está todos os dias a receber pessoas oriundas desses países. Portanto, não nos peçam a legalidade nem a constitucionalidade deste tipo de decisões, porque antes de pensar na legalidade e na constitucionalidade, nós temos que pensar no bem-estar e na saúde das nossas famílias e dos nossos queridos. Portanto, as nossas famílias têm prioridade sobre isso tudo. Quem não perceber isto está fora do sistema, e quem está fora do sistema não deve estar em situação de governação. O Presidente do Governo Regional da Madeira pediu esta manhã ao Primeiro-Ministro para que feche as fronteiras, para que impeça, para que deixe que fechem as fronteiras do Governo da Madeira. Também uma situação que já tinha sido solicitada por Vasco Cordeiro
ontem e teve como resposta do Primeiro-Ministro a reunião que vai acontecer amanhã entre os ministros da Administração Interna e da Saúde dos 27 da União Europeia. Nessa reunião de amanhã, que vai acontecer por videoconferência, os 27, os ministros da Administração Interna e também os ministros da Saúde vão decidir como fechar e se vão fechar as fronteiras internas da União, uma medida até agora nunca antes tomada, e também se fecham ou não as fronteiras externas da União Europeia. Ora, o constitucionalista Jorge Reis Novaes considera que os governos regionais dos Açores e da Madeira não têm competência para determinar a quarentena de cidadãos nacionais que cheguem às regiões autónomas. Numa entrevista em exclusiva à RTP Açores, o constitucionalista explica que essa é uma competência da Assembleia da República ou do Governo da República após a autorização do Parlamento Nacional. Do ponto de vista político, toda a gente percebe que, perante a gravidade da situação, as medidas a tomar têm que ser necessariamente medidas gravosas para os cidadãos e toda a gente compreende isso. Outra questão, e que é aquela sobre a que me vou pronunciar, é saber em termos jurídicos, sobretudo jurídico-constitucionais, por um lado, quem tem a competência para tomar estas medidas, o Governo Nacional ou o Governo Regional, a Assembleia da República ou a Assembleia Regional, e em segundo lugar, saber até onde essas medidas podem ir. Ora, deste ponto de vista, parece-me relativamente claro que nos termos da nossa Constituição, estas medidas, uma vez que afetam e afetam gravosamente direitos fundamentais dos cidadãos portugueses, tanto açorianos como não açorianos, significa que quem pode decidir sobre elas é exclusivamente a Assembleia da República ou o Governo Nacional com autorização da Assembleia da República. Por exemplo, hoje ouvimos o Governo Regional da Madeira dizer que vai impor uma quarentena na Madeira a quem chega à região. É óbvio que o Governo Regional pode decidir, o Governo Regional da Madeira pode decidir aquilo que quiser, mas o importante é a fase seguinte, é saber se os cidadãos, e refiro-me sobretudo aos cidadãos nacionais, não aos cidadãos estrangeiros, que é outra situação, mas relativamente aos cidadãos nacionais, estão eles obrigados a acatar medidas que foram tomadas de forma inconstitucional? Não. Eventualmente, quem pode até ser responsabilizado por tomar essas medidas é o Governo Regional. Neste caso, é claro que o Governo Regional não tem competência para impor este tipo de quarentena. E mesmo no que se refere a cidadãos estrangeiros, só o Estado e não a região autónoma tem essa competência. Há uma hora, o Ministro da Administração Interna voltou a reforçar que o fecho de fronteiras é da única e exclusiva responsabilidade do Governo da República. As matérias de fronteira externa e as matérias de circulação em espaço nacional são competência estrita do Governo da República. E nessa matéria, por isso, aquilo que dissemos face no quadro das competências de Autoridade de Saúde Pública à imposição de quarentena a cidadãos nacionais, aquilo que fizemos ontem foi, em comunicado, desaconselhar fortemente a deslocação para as regiões autónomas. Quanto ao quadro de gestão de fronteiras, teremos notícias entre hoje e amanhã. Amanhã, justamente, a questão do Conselho, deste Conselho entre Ministros da Administração Interna e também da Saúde, dos 27, e hoje o Primeiro-Ministro já falou via telefone com o seu homólogo espanhol para também perceber como é que vai ser a questão de gerir as fronteiras entre os dois países. António Costa estará neste momento a falar com o Presidente da República. Ora, o Presidente do Governo Regional, ciente dos constrangimentos legislativos sobre esta questão de colocar em quarentena todas as pessoas que cheguem aos aeroportos dos Açores, nomeadamente ao aeroporto de Ponta Delgada e ao aeroporto das Lajes, cidadãos nacionais e estrangeiros, afirma que vale a pena correr riscos para proteger a saúde dos açorianos, manifestando que tenciona levar esse esforço até às últimas consequências. Vale a pena o Governo Regional correr esse risco, desde que isso seja para proteger os açorianos. É isso que eu estou disposto a correr esse risco, porque acho que o mais importante aqui é proteger ao máximo possível a saúde dos açorianos. O Governo Regional fará aquilo que for necessário fazer,
ao máximo das suas competências, até ao limite, para proteger a saúde dos açorianos. O Governo Regional dos Açores tomou as medidas que entendeu que era necessário tomar para proteger ao máximo possível os açorianos. E é sobre isso que eu respondo, com todas as consequências que eventualmente daí derivem. Inclusivamente responder perante a Justiça por desobediência. Se tiver que chegar a esse ponto, cá estou eu para isso. Uma das formas do Governo Regional contornar a impossibilidade legal de facho de fronteiras, que de resto está a gerar uma onda nacional de protesto para que o Governo português fache as fronteiras, mas voltando à questão da região, perante esta impossibilidade de facho de fronteiras, a forma que o Governo Regional encontrou para contornar esta situação foi determinando que a Azores Airlines concentrasse a sua operação nas ilhas de São Miguel e Terceira, deixando de voar para as outras ilhas, onde tem ligações diretas com o exterior, como é o caso do Pico, do Faial e de Santa Maria. As ligações interilhas, estas realizam-se dentro da normalidade. O que o Governo deu foi uma orientação ao Conselho de Administração do Grupo SATA para, em relação a Azores Airlines, concentrar a sua atividade operacional nos aeroportos da Terceira e de São Miguel, também porque isso permite optimizar a resposta que as autoridades de saúde podem dar nessas situações de passageiros que cheguem do exterior. Também fruto daquilo que é esta situação, foi também dada uma orientação que, em relação à SATA Air Açores, preparar um dos aviões, o Q200, para a sua capacidade máxima de transporte de carga para a eventual necessidade de abastecimento a alguma ilha que neste momento não se verifica. Desde ontem à tarde que todos os passageiros que desembarcam no aeroporto de Ponta Delgada e também nas Lajes estão a ser controlados pela autoridade sanitária. É para lá que vamos em direto para o aeroporto de Ponta Delgada, ao encontro de Carlos Rodrigues. E a verdade, Berta, boa tarde, é que de facto temos tido um dia com muito pouco movimento aqui no aeroporto de Ponta Delgada. Ora, temos estado aqui desde manhã cedo, já chegaram alguns voos desde o continente e a verdade é que são muito poucos os passageiros que saem por esta porta que atrás de mim era mostrada e que quase sempre tem estado assim, fechada ao longo de todo o dia. De exemplo disso mesmo, um voo que chegou do Porto, da TAP, e que apenas trouxe 12 passageiros a bordo, sendo que alguns desses passageiros foram, entre aspas, quase obrigados a vir para os Açores por questões familiares, para assistirem e ajudarem no nascimento de um familiar, porque de resto, e mesmo essa pessoa que falou connosco disse, se pudesse, nem vinha para os Açores. Este é apenas um dos exemplos, uma vez que houve outros voos que chegaram do continente e foram de facto muito poucas as pessoas que saíram e desembarcaram nos Açores. A RTP sabe também que algumas pessoas se recusaram a assinar o termo de responsabilidade para desembarcarem na região e esse era também um dos assuntos que estava a tentar ser resolvido no aeroporto para que pudessem então encontrar uma solução para esses passageiros. Temos encontrado muitos, sim, isso ao fundo desta imagem, na zona das partidas. São muitas as pessoas que hoje estão a dirigir-se ao aeroporto de Ponta Delgada. Também falámos com um casal que inclusivamente antecipou o seu regresso para o continente depois de ouvir as notícias. Com medo de poder não regressar ao continente, resolveu antecipar o seu regresso para assim poder estar junto da sua família. Há também outros passageiros que tinham um voo para o Porto, uma vez que hoje uma das companhias, e no caso a Ryanair, tinha um voo às 6 da manhã para Lisboa que saiu apenas depois do meio-dia. Ora, por volta do meio-dia havia um voo para o Porto que foi reagendado e tem agora hora prevista de saída às 22 horas. Estão os passageiros também à espera de poder embarcar com destino ao continente e às suas casas para então poderem seguir a sua vida, mas a grande maioria
maioria deles e com quem podemos falar, e há essa ressalva também, nem toda a gente quer prestar declarações, uns visivelmente desagradados com a situação, outros vão sempre dizendo que compreendem a situação, compreendem porque é que se está a fechar o espaço e porque é que existe também esta situação de quarentena, e muitos deles também perguntam por que não se fechar de vez, nomeadamente algumas pessoas que trabalham no aeroporto e que aqui estão e que estão visivelmente protegidas com luvas, com máscara também, e que se questionam para quando essa decisão. É também uma das coisas que muito vão perguntando a nós, quer ao Jorge Medeiros, quer também a mim, o porquê de isso não acontecer na região. Para já, esta é a situação no aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, uma situação que poderemos dizer calma para aquilo que normalmente é o movimento do aeroporto, muito poucos passageiros a desembarcarem no dia de hoje, penso ser essa a principal indicação que fica deste dia, muitos sim, como agora podemos ver, a pegarem nas suas malas e a partirem em direção às suas casas, a partirem em direção ao seu destino de origem. Assim está então este dia no aeroporto de Ponta Delgada, onde ainda está prevista a chegada de mais um voo do Porto às 5 da tarde e depois um outro proveniente de Lisboa às 5 para as 6, sendo que também mais para o final da tarde, início de noite, estão previstos outros voos do continente até à região. Um sinal claro de que possivelmente as pessoas estão a cumprir as recomendações. O Carlos Alberto Rodrigues, em direto do aeroporto de Ponta Delgada, com esta informação atualizada de que as pessoas estão efetivamente a desembarcar. São poucas as pessoas que desembarcam, mas que também há pessoas que estão a recusar-se a assinar o termo de responsabilidade que lhes é distribuído pela Autoridade de Saúde, no sentido de que devem cumprir o período de quarentena decidido pelo Governo Regional, um período de quarentena que é de 14 dias. Uma das formas do Governo Regional contornar a impossibilidade do fecho de fronteiras é, como já disse, através da proibição de determinação da SATA Air Açores de fazer ligações com outras ilhas que não apenas São Miguel e Terceira, e portanto é nestes aeroportos de São Miguel e da Terceira que está a ser feito este controle sanitário, por assim dizer. O Presidente, perante esta situação de pandemia de Covid-19 e para minimizar os efeitos na região, o Presidente do Governo Regional faz um apelo veemente para que todos sejam responsáveis e cumprem as recomendações das autoridades de saúde. Por favor, cumpram as recomendações da Autoridade de Saúde. Sejam aqueles que regressam à região, que estão a chegar à região, sejam aqueles que estão cá já na nossa região. As etiquetas de comportamentos, o tossir, o desinfetar as mãos, o evitar cumprimentos, o ficar em casa, o não aproveitar estes tempos para sair, para... Não são férias, não é? Cumpram as recomendações da Autoridade de Saúde. Numa altura em que se apela ao isolamento social, em Angra do Heroísmo, as pessoas evitaram a missa, mas não resistiram à Praça do Gado. Nem o primeiro caso confirmado de Covid-19 na Ilha Terceira afastou as pessoas esta manhã da conhecida Praça do Gado. Está mais vazio. Para quem vem à praça quase sempre está mais vazio. Mas... não, acho que as pessoas, tal como eu, têm que comprar os seus alimentos, fazer a sua vida. Com mais ou menos cuidados, ainda foram muitas as pessoas que se juntaram no Parque Multissectorial da Ilha Terceira para o habitual mercado do domingo. Uns para conviver e descontrair, outros para comprar produtos frescos para abastecer a despensa. Isto está a ficar ruim. Mas mesmo assim isso não o impediu de vir cá? É que não posso estar sempre em casa. Tenho que ter alguns cuidados, é claro, os necessários. Mas não, isso não impede de sair de casa? Por agora ainda não.
é grave o que está a passar, mas claro que também temos que comprar os nossos alimentos, tentar fazer a nossa vida, só com algumas precauções, não é? Eu acho que nós devemos ter precauções, porque é assim mesmo, sabemos que estamos atravessando uma crise, não é? Uma epidemia, diga-se assim. Mas eu acho que está aqui assim, um lugar bastante espaçoso, cada um está a terminar as suas coisas, está a pegar nas suas coisas, eu acho que está bom. Apesar das recomendações da Conferência Episcopal Portuguesa e já com um caso positivo do novo coronavírus nos Açores, a Sé Catedral de Angra do Heroísmo abriu as portas para a habitual missa do domingo. Mas foram muitas as pessoas que optaram por ouvir a missa pela rádio e as poucas que foram à igreja ficaram sentadas com as devidas distâncias. A passagem da região à situação de contingência ativou automaticamente o plano de emergência da Proteção Civil nos Açores. A ativação do plano passa pelo aumento do número de tripulações de ambulâncias nos 4 maiores concelhos da região. A ativação automática do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, face à situação de contingência, implica medidas excepcionais e atualização dos meios disponíveis. Por exemplo, das medidas excepcionais que nós já tomamos foi aumentar o número das tripulações de ambulâncias prontas nos 4 maiores concelhos, ou seja, aumentamos o número de ambulâncias em Angra do Heroísmo, na Praia da Vitória, em Ponta Delgada e na Ribeira Grande, para fazer face a um aumento também do número das ocorrências de socorro no âmbito do Covid-19. A ativação do plano implica também que todos os serviços municipais tenham o seu plano ativo e conheçam os meios à disposição. Meios, quer desinfecção, meios materiais, equipamentos, capacidade de alojar pessoas e, neste sentido, a partir desta altura, todas as entidades sabem que poderão ser chamadas a qualquer momento e têm identificadas as responsabilidades e a forma como devem atuar. Questionado sobre a disponibilidade de meios para responder ao surto do Covid-19, Carlos Neves garante que os meios de proteção são suficientes. Neste momento temos uma quantidade confortável em estoque dos meios individuais de proteção. Os bombeiros têm a formação como devem atuar neste caso de doenças infecto-contagiosas e penso que ao nível da proteção civil nós estamos capacitados a responder. Sobre a possível suspensão de voos para a região, o Presidente da Proteção Civil diz que a propagação do vírus seria minimizada, o que tornaria a vida mais fácil para todos. Nos países onde as fronteiras foram fechadas e como Macau, por exemplo, em que a propagação do vírus praticamente não se verificou e foi contida. Todas essas medidas de contenção, de facto, irão facilitar a vida, quer do Serviço Nacional de Proteção Civil, quer da própria Direção Regional de Saúde, como é lógico, são tudo medidas preventivas que poderão ter fortes efeitos no futuro próximo na contenção da epidemia. A situação de contingência é assumida face à iminência de um cenário extremamente grave, o que implica medidas drásticas e requer a ativação do plano de emergência de proteção civil. Só nos últimos dias, a linha de saúde Açores recebeu cerca de 800 chamadas por dia. Segundo o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, a grande maioria das chamadas nada tinha a ver com dúvidas sobre o novo coronavírus ou contra a situação de doença, mas sim com casos particulares que ocuparam a linha desnecessariamente. Desde as 17 horas de ontem que está disponível a linha telefónica destinada especificamente a esclarecer dúvidas de caráter não médico relacionadas com a situação na região derivada da pandemia do Covid-19. O número 800 29 29 29 pode ser utilizado entre as 8 da manhã e as 8 da noite, todos os dias da semana, para esclarecimentos sobre as medidas adotadas na região para fazer face à pandemia do coronavírus. Para as questões de furo clínico, deve ser usada a linha Saúde Açores com o número 808 24 60 24, esta linha que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A Atlantic Line diminuiu as ligações marítimas nas ilhas do Triângulo, mas os passageiros pedem uma viagem intermédia na rota entre o Faial e o Pico. A concentração do número de pessoas em 2 viagens começa a causar alguma preocupação. A medida preventiva de redução para metade do número de viagens entrou ontem em vigor. Com a passagem da região ao estado de contingência, entrou hoje em vigor os novos horários da Atlantic Line. Na rota marítima mais movimentada dos Açores, que liga Horta e Madalena do Pico, há 2 viagens diárias, uma ao princípio da manhã e outra ao final da tarde. Na linha verde que liga Faial, Pico e São Jorge, há uma viagem diária com partida da Horta às 9 da manhã. Reduções implementadas que não geram concordância. Eu acho que concordo com esta redução. Acho que essas 2 viagens por agora, se estamos em tempo de quarentena e se as pessoas todas têm que estar por casa, acho que são o suficiente para quem trabalha no Faial e ainda não vai fazer quarentena. Acho que é o suficiente as 2 viagens. Não afeta porque a gente, ao fim e ao cabo, molda-se às situações, às coisas. Eu acho que, por mim, não. Para empresas, para quem é trabalho, fazemos o transporte de algumas mercadorias. É um bocado chato, porque só tendo 2 viagens de ligação entre estas 2 ilhas vizinhas, ou entre as ilhas do Triângulo, é um bocado chato para quem trabalha como eu. Traz transtorno? Sim, por um lado traz transtorno, mas por outro lado eu acho que é um modo de reduzir a entrada do vírus. Se por um lado a medida da empresa tem o intuito de prevenir a propagação de eventual contágio do Covid-19, por outro o aglomerar de pessoas em 2 viagens começa a preocupar. Os passageiros pedem uma viagem intermédia. Eu percebo a medida, mas também por um lado é chato. Quem vem de manhã e só tem viagem ao fim do dia, acho que podia haver aqui uma viagem entre meio, porque facilita as pessoas, mas se era se calhar não juntar tanta gente, é o que vai acontecer. Penso que é o que vai acontecer, vai-se juntar muito mais gente nas 2 viagens que vai acontecer. Contraditório, mas por enquanto ainda não. Provavelmente mais tarde a gente vai ficar mais assustados, mas por enquanto isso ainda não assusta. Se houvesse uma outra viagem, acho que dividiria mais as pessoas. A redução do horário de bilheteiras, o encerramento dos serviços administrativos, além dos procedimentos de limpeza e desinfecção dos navios, são algumas das medidas preventivas já implementadas pela Atlantic Line ao nível do transporte marítimo de passageiros e viaturas na região. São 17 horas nos Açores, neste dia em que há um caso positivo de contágio por coronavírus, uma mulher de 29 anos que veio para a Ilha Terceira e esteve nos Países Baixos e também na cidade de Felgueiras. Veio no dia 9, num voo da Ryanair, no lugar 23E. As autoridades de saúde estão a contatar, por via deste caso também, as autoridades de saúde estão a contatar muitas mais pessoas. Neste momento há 227 pessoas em vigilância ativa. Existem também outros casos, 14 casos suspeitos nos Açores. Já há 4 casos que aguardam resultados laboratoriais. Os suspeitos são também 7 casos de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 do Faial. Dos 4 casos que aguardam análises laboratoriais, 1 é da Ilha do Pico, 3 da Ilha Terceira. Há 2 pessoas também internadas e que se englobam neste número de 7 casos suspeitos em São Miguel. Há 2 pessoas internadas no Hospital do Divino Espírito Santo. Não foram encaminhadas para o Hospital da Ilha Terceira, que é o hospital de referência para esta situação de Covid-19, porque, como explicou já nesta emissão especial a Autoridade de Saúde Pública, o Diretor Regional de Saúde, foi avaliada a situação e foi decidido que poderiam ficar estes 2 casos internados no Hospital de Ponta Delgada. Dizer ainda que vale a pena recordar que temos assistido e têm-nos chegado várias situações de incumprimento do período de quarentena ou
do modo como esta quarentena deve ser feita. Isto também foi confirmado pelo diretor regional de saúde nesta conferência de imprensa, a primeira que deu para um ponto de situação sobre a situação do Covid-19 nos Açores. A partir de amanhã, estes encontros com a comunicação social passam a ser feitos a partir das 16 horas. Amanhã, a RTP Açores também vai ter um programa de informação aberto ao público, Covid-19, palavra pública às 18h30, um programa que conta com a sua participação para colocar as suas dúvidas. Neste programa teremos um especialista que nos falará a sua área da especialidade, mas é um programa que abrimos a antena aos nossos telespectadores para também falarem dele. Dizer ainda que nesta emissão especial contávamos ter uma declaração do Primeiro-Ministro que já contatou telefonicamente e tomou com certeza decisões sobre a forma como a fronteira entre Portugal e Espanha vai ser gerida a partir de agora. Em Espanha a situação está a entrar num certo descontrole e depois António Costa reuniu-se também telefonicamente, via telefone, com o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa fará uma comunicação ainda hoje ao país, desconhece-se ainda a que horas é que esta comunicação ao país será realizada. Para terminar, vale a pena recordar que acompanhe a informação da RTP Açores, da rádio e da televisão pública e que recordar-lhe também que amanhã terá a palavra, poderá dar-nos a sua palavra, deixar-nos os seus anseios. Vamos tentar responder na medida do possível. Mesmo a terminar este especial informação da RTP Açores, valerá a pena recordar o que disse o diretor regional da saúde, Tiago Lopes. Disse que o comportamento e atitude individual está a colocar em causa a contenção desta pandemia. Portugal já está numa fase de crescimento exponencial desta pandemia. Os Açores registaram hoje o seu primeiro caso. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma muito boa tarde.